Há dois textos que nós precisamos frequentemente revisitar, talvez esse ano de 2026 com um pouco mais de intencionalidade. Um deles é Mateus 7:28, o outro Lucas 4:22. E é muito importante o que esses textos falam sobre Jesus. Em Mateus 7:28, é logo depois do término do Sermão da Montanha, ele vai dizer assim: "E as multidões se maravilhavam dele, porque ele falava como quem tem autoridade e não como os escribas." Jesus falava como quem tem autoridade, ao contrário de estudiosos da lei religiosa do seu tempo. E lá em Lucas 4:22, Lucas vai dizer que as multidões se maravilhavam dele, isso foi depois dele ter lido um texto de Isaías na sinagoga, porque ele falava com graça. Isso me encanta. Um dos evangelistas descreve Jesus como alguém que falava com autoridade, o outro como quem falava com graça. E essas duas características encantavam as multidões. Eu acho que isso nos ensina muito. Jesus falava com autoridade não porque ele vociferava, não porque ele falava gritando, não porque ele falava de maneira impositiva, mas porque ele falava com respaldo de vida. A vida dele, a prática diária dele endossava aquilo que ele dizia, aquilo que ele ensinava. E por outro lado, nas suas palavras as pessoas encontravam graça, encontravam compaixão. A Bíblia diz que Jesus olhava para as multidões com compaixão. E eu acho que a igreja dele precisa reaprender, talvez, a falar com autoridade, o que não significa falar vociferando, falar gritando, mas falar a verdade respaldada por uma prática de vida condizente a ela, mas também a falar com graça, como Paulo escreveu tanto aos Efésios quanto aos Colossenses, falar com as palavras temperadas com sal, de maneira que transmita graça a quem ouve. Isso é muito importante, que Deus nos ajude, nos ensine, que o Senhor nos ensine a ter palavras de autoridade, não porque a gente grita, não porque a gente impõe, mas porque a gente fala a verdade, e a nossa vida traduz isso, mas falar com palavras temperadas com sal, falar com graça, com um olhar junto com essa fala de compaixão. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ser como Ele.